Gente, bom dia. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui em Cacoal, voltando a dar aula de marketing digital. Por que voltando a dar aula? Meu nome é Márcio Valina, tenho vários projetos aqui na área de comunicação, faço palestras. A Elementa a ideia é se tornar uma empresa em rede, focada em marketing digital, conteúdo e vídeos. E a SPAP é focada em apresentações. Nós temos slides próprios para isso. Estou gravando, então depois vocês vão ter acesso. E os slides também depois eu passo para o pessoal do Sebrae. Não sei se vocês têm um canal com ele, mas também vocês vão ter um endereço aqui para vocês colocarem o endereço de vocês e a gente manter a comunicação. Então bora lá que eu vou contando a história ao longo da conversa. Hoje eu me apresento como origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. Então estou até com a camiseta de origami. E aquele senhor na foto, quem sabe quem é aquele senhor ali? Alguém é de marketing aqui? Quem é aquele senhor carequinha ali da foto? Felipe Kotler, o guru, um dos gurus do marketing digital. Aliás, um dos gurus do marketing. Quase todo mundo que estudou marketing já leu o Felipe Kotler, certo? E ali foi na época que ele lançou o livro Marketing 3.0. Livro interessante. Você leu? Você leu esse também? Ainda não? Vou deixar circulando aqui. Esse aqui é o Marketing 4.0. Naquela época, como é que eu fui parar aqui nesse evento? A HSM fez uma campanha no Twitter de frases, um concurso de frases. E aí em 2010 eu eu fui um dos 12 selecionados com a frase: o Brasil que dá certo é um país de pessoas conectadas e livres para aprender coletivamente e colaborativa, para prosperar e aprender coletivamente de forma colaborativa. O que foi interessante? Essa frase sou eu hoje. Tudo que eu faço, essa frase representa. Só que não em 2010. Em 2010 ainda estava com agência digital, ainda estava com algumas coisas e nem de longe eu imaginava trabalhar com origami. Então foi uma frase quase que uma visão do futuro de mim mesmo, mas que ela me levou a conhecer o Felipe Kotler. E o livro Marketing 3.0, ele já fala da questão de propósitos, porque antes você tinha o marketing do produto, né? Tem até a história famosa que quando foi inventado o carro, você tinha várias opções de cores, desde que fosse preto. Sabia que era assim? Quando inventou o carro era isso, você podia escolher qualquer cor, desde que fosse preto, porque só tinha preto. Era o marketing do produto. Aí depois veio o marketing focado mais no marketing 2.0, né? O consumidor e tal, e agora o 3.0 era o marketing de propósito. As pessoas, se não tem algum propósito, a causa, as pessoas já conectam menos. Bom, quem de você já comprou um produto ou serviço porque tinha alguma causa envolvida? Eu já colaborei com uma padaria para pessoas de rua, lá de Porto Alegre. Eu moro em São Paulo. Aí eu vi uma campanha de crowdfunding, achei super legal a campanha, que era uma padaria focada em tirar as pessoas da rua. Eles aprendiam a fazer pão e faziam entregas nas casas. Recebi no WhatsApp. Achei tão legal, colaborei com R$30. Se fosse em São Paulo, eu teria assinado a padaria, porque era uma padaria para recorrente. Então assim, quando você vê tem uma causa envolvida, é muito mais interessante. Mas vamos lá. Então aí eu falei que em 2000 ele fez esse livro, mas esse livro já tinha uma bibliografia muito grande, ou seja, você via que o Felipe Kotler estava usando os outros como exemplo. Eu falei, mas se for para usar essa bibliografia, já não é dele. E o Marketing 4.0 que está circulando é do tradicional ao digital. Na minha opinião, ele... Como é o seu nome que trabalha com marketing? Ariela. Ariela. Uma pessoa me falou e foi a melhor definição. Falou, eu acho que ele está como espectador do mundo.
Ele fala assim, agora as coisas não são mais centralizadas na marca, as pessoas são horizontais, qualquer pessoa tem o poder de colocar o conteúdo que quiser. E a novidade? Agora as pessoas não tomam mais decisão sozinhas, elas tomam coletivamente. Vai lá no WhatsApp e pergunta, gente, o que vocês acham? Acho que as mulheres também. Acho muito isso, né? Amiga, o que achou do look? Ele tira foto. Acho que o homem não faz muito isso não, né? Porque o homem quando vai comprar, para as mulheres é muito chato, né? Porque eu vou comprar calça, eu vou assim, ó. A primeira vez que eu entro, eu vou embora, pai. Acho que as mulheres tiram foto, mandam para as amigas, perguntam opinião, não é isso? Então ele fala que agora a decisão não é mais individual, é coletiva. Tá, qual outra novidade? Ele fala da inclusão, que antigamente você tinha um foco em produtos exclusivos e agora tem uma certa tendência de você ter produtos que sejam inclusivos, que todas as pessoas tenham acesso, que sejam mais acessível a todos, né? Agora não é assim, o smartphone super master top, aquela coisa, não, todos podem acessar. Mas enfim, é um livro muito interessante, mas que eu trouxe para a palestra, não sei, quem vai para a palestra hoje à noite? Bom, a palestra de hoje eu vou trabalhar um pouco mais essa vertente de propósito e colaboração gerando resultados. Quer dizer, marketing digital é no meio, agora se a gente não criar algumas conexões antes, a gente não tem resultado. A gente vai usar o microfone, a gente precisa. Mas depois vocês trazem uma água. Sim. E aqui, quem é o Márcio também? Eu fiz engenharia elétrica na Unicamp e fiz pós-graduação na GV, ou seja, uma formação com tudo para ser uma carreira promissora. E aí eu fiquei 20 anos no marketing digital, 21, né? Eu comecei em 1998. Só que eu acabei mudando completamente. Eu fiquei 3 anos afastado do marketing digital, obrigado. Eu fiquei 3 anos afastado porque as agências digitais que eu tive, elas fizeram projetos muito legais. Eu cheguei a fazer o site do Toquinho, eu fiz o site do Museu do Futebol, eu fiz o site do Ironman Brasil. Quem conhece a prova Ironman Brasil? É a maior prova de triatlo, né? Uma das maiores provas de esportes no Brasil. Mas, no final do dia, quando começou a ter alguns problemas, funcionários saindo, o que sobrou, que muitos brasileiros têm, dívida. Aí eu fiquei afastado um tempo, fui para o origami da educação, das palestras, e eu estou retomando há alguns anos um projeto chamado Elementa, que é a ideia de criar uma rede de profissionais que queiram atuar nessa área. Então, vocês falaram o que querem, vamos conversar depois. Eu adoro essa frase, que vale para muitas áreas, né? Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem vai acompanhado, com certeza chega mais longe. E como eu falei, a SPAP é uma empresa. De novo. Tem que abrir a porta, né? Dá para ver se acabou, mas voltou a luz, né? Só aqui que acabou, não sei por quê. Só aqui acabou. Daqui a pouco volta, né? Vai ficar escurão lá na tela, mas eu vou ir falando. Eu vou continuar falando lá. Eu aprendi a fazer apresentações. Eu comecei a entrar nessa área de apresentações profissionais em 2004. Eu assisti uma palestra de uma pessoa chamada Norman Kestenbaum e ele falava uma coisa assim. Ele falava aqui, obrigado. Ele falava o seguinte, ele falava que não é o PowerPoint que é a apresentação. Ele falava que se você não está preparado para fazer a apresentação sem PowerPoint, sua apresentação não está boa ainda. E aí marcou muito, né? Acabou a luz, eu falei, está na hora de testar. Eu vou entender. Só que eu estou falando. Mas enfim, aí o Norman ele falava isso, é muito legal, né? Para vocês pensarem também nos seus negócios. Quando você vai apresentar o que você faz de produto ou serviço, será que você apresenta bem? Porque se você não apresentar bem o seu produto ou serviço em 1 minuto, 2 minutos, um elevador, sabe, o famoso pitch de elevador, é quando você encontra a pessoa que pode ser o seu cliente e você não consegue passar a mensagem em 1 minuto.
Por que eu estou falando isso? Porque depois você fala, vou fazer meu site, vou fazer Instagram, vou fazer canal no YouTube, mas você não consegue explicar nem um minuto o que você faz. O que vai acontecer com as mídias digitais? Vocês acham que elas vão ser boas ou ruins? Geralmente vão ser ineficazes, né? Porque você ainda não podia resolver essa luz, né? Gente, enquanto a luz não volta, vamos aproveitar para perguntar o seguinte. Eu queria conhecer um pouco de vocês. Que áreas que vocês... Quem tem um negócio próprio, trabalha por conta própria? Agora deu menos gente. E quem trabalha em empresa? Agora eu uma estatística. Tem gente que está aqui estudando. Tá vendo? Que áreas que vocês atuam? Só para entender um pouco. Ramo alimentício. Oi? Do ramo alimentício. Ramo alimentício? Qual o nome? É din-din artesanal. Oi? Din-din artesanal. Então vamos o iogurte. Ah, tá. Sorvete. Aqui de Cacoal. Cada região tem um Oi? nome. Cada região tem um nome. Geladinho, din-din. Ah, entendi. E quem mais? Eu sou jornalista. Jornalista. Você atua em que área no jornalismo? Eu sou freelancer. Freelance. Você Eu faço tem que tudo. entrar no grupo. Eu vou atuar na parte entra na parte da e-commerce, né, que é a nova economia. Que é a nova tendência. Oi? Vou entrar na nova tendência, que é a tendência de filiação. Marketing de afiliado? Filiação. Como é seu nome? Aderição. Abre a porta aí. Marketing de afiliados? Hotmart? Sistema que vai lançar um sistema onde que está criando de vários parceiros, onde une os consumidores finais. Ah, tá. Você está criando alguma coisa. Exatamente. É que na verdade quando você fala de afiliado, gente, é uma outra área de marketing, que é uma, assim, você às vezes não tem um produto para vender, mas você, vamos fazer uma união de forças aí. E dá força daí de Só que ele também fica na minha cara aqui, fica legal. colocar o meio para baixo. Marketing de afiliados também é uma tendência. Você vende o que os outros fazem, você divulga e ganha comissão. Quem mais? Quem mais? Decoração de eventos. Decoração de eventos. Ó, Área da beleza. brincadeira. Daqui eu fiz no avião, viu, gente? Vai pousar o avião, hein? Nossa, que... Inclusive, essa semana eu vi uma inspiração na internet de uma decoração de surus. São dos focos. Quem mais? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Quem tem... Aqui em Cacoal eu sei que tem café. Alguém da área de café aqui, não? Não? Devia falar o pessoal vir aqui, né? São os representantes. Eu trabalho com marca livre na área de purificador de água alcalina. Ah, alcalina. Tá na moda, né? É o água cangue, Seria um concorrente mais acessível. mais acessível. Água alcalina é uma tendência, né? E a água cangue é um meio que é um multinível, um marketing multinível de purificador, que não é purificador, né? É ionizador. O nosso é purificador e ionizador. E mineralizador. Interessante. É bem diverso. Então, deixa eu ver, eu vou falando enquanto carrega aqui. Então, eu estava falando que eu tenho essa empresa de apresentações e uma das ferramentas, hoje eu estou usando o PowerPoint, mas quem conhece o Prezi? Então, hoje à noite a palestra vai ser em Prezi. O Prezi é uma outra ferramenta, bem diferente do PowerPoint, bem mais legal. E a palestra de quem for hoje vai ver o Prezi. Esse vídeo vai ficar bem esquisito, né? Por apaga sempre. Quando eu vim para Cacoal, fiquei pesquisando, achei interessante porque no primeiro momento, vamos lá, hein, gente, eu conheço você, primeiro vez que eu vim para cá, eu falei, nossa, o que tem lá em Cacoal? Wikipedia, né? Você vai no Wikipedia para ver primeiro, nossa, café, gado, tá, mas vai, né?
Depois eu fui descobrindo que tem um Cacoal, o céu papá, que é um negócio interessante, tem um só. E aí eu lembrei uma história interessante. Tem uma pessoa que eu conheço há vários anos, tem até no meu post, no meu blog, que é um índio que fez um projeto com a Google de denúncia de desmatamento ilegal usando a plataforma do Google Earth para mapear desmatamento. Chama Almir Suruí. Quem conhece o Almir Suruí? Vocês estão aqui, né? Aí vocês viram que a vida é bem interessante. Porque eu tenho um post que eu escrevi. Caiu na internet. Ele viu a internet também? Ah, a internet dele. Vamos lá agora. Então, o Almir Suruí, ele criou um projeto de denúncia de desmatamento ilegal usando a plataforma do Google. E aí eu sempre conheço desde 2014. E aí eu falava assim, pô, vamos vir para São Paulo, fazer palestra e tal, quero vir te conhecer. Adivinha onde é a aldeia dele? Cacoal. Sábado eu vou lá conhecer a aldeia dele. Se isso não é sincronicidade, eu não sei mais o que é. Vamos ver se passa. Era para eu ir para lá mesmo. Inclusive, talvez ele esteja na palestra. Esse PowerPoint, vocês também vai estar. Voltamos à antiga. Então, só para a gente começar, terminar essa parte de minha apresentação, a gente está no ar. Quem souber onde é Cassino, ganha uma consultoria. Cassino fica no rio Paraguaçu, que é o único rio 100% baiano, porque eu sou natural de Salvador e aqui é um lugar onde eu ia com os amigos na infância. Essa foto eu tirei. E tinha um japonês baiano que assistiu o Kim ao vivo no Rock in Rio. Eu morro de inveja porque o Rock in Rio, não foi o nem o 2, nem o 3. Então eu tenho 50 anos para quem tiver curiosidade. E o que aconteceu nos últimos anos? Eu descobri o meu Ikigai. Sabe o que é Ikigai? Sabe? Mais ou menos. Quando você encontra o equilíbrio entre as áreas de pessoal, profissional e isso. Ikigai, segundo os japoneses, inclusive tem um livro que chama Ikigai, o segredo dos japoneses para uma longa vida. É quando você encontra esse equilíbrio. Quando você pensa nessas 4 perguntas. O que é que você ama fazer? Então, você pensa, o que é que você ama fazer? E aquilo que você é bom de fazer é a sua paixão. A minha paixão é origami. E é o meu projeto dos mais recentes. Tem menos de 1 ano e meio. É um projeto que está ganhando outras alçadas muito além do que eu podia imaginar. Aquilo que você ama e que o mundo precisa é sua missão. Que no meu caso é a educação. A educação baseada na educação maker. Fazer coisas. E o que o mundo precisa e o que você é pago para fazer é sua vocação. No meu caso é palestras. E aquilo que você é bom de fazer e que te pagam para fazer é sua profissão. E aqui que está o grande pulo do gato. A gente foca a nossa vida na profissão. A gente foi moldado para fazer vestibular. Quem que você já viu esse filme? Estudar, vestibular, uma carreira promissora. E aí que está o grande problema. O Ikigai é quando você busca esse equilíbrio e integra. Então, estou quase fechado, deixa eu bater na madeira porque não está fechado ainda, mas estou quase fechando um projeto com a Fundação Telefônica para fazer uma palestra onde eu vou fazer uma dinâmica de integração na palestra usando origami. Para um evento que vão ter 110 formadores de pessoas de ONGs que eles vão multiplicar para as escolas, os professores. É Ikigai na veia, né?
Quer dizer, eu estou integrando o origami com a educação, com a palestra e com o resultado financeiro. Então, Ikigai é quando você consegue fazer isso. É fácil chegar no Ikigai? Comigo foram 3 agências que eu quebrei e endividei por causa delas, porque eu foquei aonde? Eu foquei na profissão. Minha profissão é marketing digital. Eu não sabia isso. Eu já, não, marketing digital é o que eu gosto de fazer. Não, marketing digital é isso. Minha profissão. E o desafio que eu coloco para vocês é isso. Onde vocês estão aqui? Porque a ideia é, marketing digital é só um meio para alguma coisa. Alguns aqui trabalham, ou outros querem trabalhar com marketing digital, mas fiquem certos que é profissão. Alguém te paga para você fazer. Agora, quando você fizer o marketing digital, que nem eu faço do origami, aí eu já estou unindo minha paixão com o que eu gosto para mim mesmo. Tá bom? E aí, como eu falei do livro, faço uma releitura desse slogan do tradicional para o digital e eu coloco propósito e colaboração gerando resultados. E é isso que eu quero propor para vocês, que vocês se conectem para vocês fazerem mais networking também. Vou fazer o seguinte aqui, vou fazer diferente agora. Até porque tem um super cameraman ali, né? Vou aproveitar para fazer uma coisa diferente do outro. Eu vou fazer, porque a maioria de vocês não se conhece, certo? Então a gente vai fazer uma dinâmica de networking bem rápida, bem fácil. Que é o seguinte, vocês vão conversar um minutinho só, sabe aquele pitch de 1 minuto? 1 minuto, 2. Vocês vão fazer uma dupla ou trio, se não der para fazer dupla ou trio. Vocês vão falar assim, o que você ama fazer e também o que você faz que ganha dinheiro. Ok? Fácil? Por quê? Porque network, né? O que você ganha dinheiro é o que te paga a conta. O que você ama fazer, talvez não te pague a conta ainda, mas talvez seja um jeito de você criar uma conexão com outra pessoa, porque quando você cria conexão com as pessoas, ou quando você fala, eu lembro que o Márcio gosta de origami, o fulano gosta de dançar, cria conexões. Então a gente vai fazer isso aqui só para vocês, a gente quebrar um pouquinho o gelo, e também para a gente poder entender que tão importante quanto o que a gente fala aqui é o que vocês podem gerar depois. Tá bom? Então, o que é que vai fazer? 1 minutinho, 2, falando do o que você ama e agora não exagera no vender, hein, gente? Não é sair vendendo, você faz dupla ou trio. Se puder ser dupla é mais rápido, viu? Gente. Trio se não der, mas se puder ser dupla é melhor porque vocês trocam. Tá bom? Então bora lá, 1 minutinho, 2. Fala e depois troca. Pessoal. Aqui ó. 1 ou 2 minutos eu vou contar, uma pessoa fala e outra só escuta. E depois quando eu falar vira, aí vira. Tá bom? 1 ou 2. Por isso que eu sugeri vir para 3, aí divide em 2. Vocês têm bastante tempo para continuar, né? Porque vocês moram aqui, né? Cacoal. Aqui não tem desculpa de falar assim, nossa, mas é do outro lado da cidade, certo? Lá em São Paulo
Lá em São Paulo eu vou falar. Quem já foi para São Paulo? Lá é assim, né? Quando fala do outro lado da cidade, é do outro lado da cidade mesmo, né? Aliás, quando fala do outro lado do bairro, às vezes leva 1 hora, dependendo do horário. Então, assim, acho que é bacana. O que é que eu quero que vocês levem a partir desse... Teve uma turma, teve outra turma e vai ter a palestra. Aí eu acho que o meu WhatsApp vai ficar doido hoje à noite. Recentemente. Vai ficar meio cheio. Mas eu acho que é legal, porque uma das minhas metas, eu gosto muito de Sebrae, porque eu já fiz palestra de neuromarketing pelo Sebrae da Bahia, já fiz palestra de novas economias de futuro lá em Maceió. Então o Sebrae é minha... Acho que fiz bastante coisa pelo Sebrae, já fiz palestra de evolução da educação através da programação em robótica pelo Sebrae de Rondonópolis. Bastante, né? Diferente. E o que eu gosto do Sebrae é que eu acho que essa coisa do fomento do pequeno empreendedor. Só que o que eu sinto falta, e eu acho que talvez vocês concordem, depois do evento todo mundo vai ficando. E eu gosto de conectar, eu acho que tem que agregar. Então depois do evento a ideia é a gente ver como que a gente dá continuidade com quem é daqui. Tem um marketing digital, tem algumas pessoas aqui, então a ideia é formar um grupo com as pessoas daqui e tentar colocar um projeto. E mesmo eu estando longe, de vez em quando eu posso vir para cá. Agora, quais são as ações de marketing digital que são assim? Se a gente fosse falar, isso aqui precisa ser feito. Sabe aquele checklist? Quando eu comecei a fazer marketing digital em 98, o checklist só tinha uma coisa. Isso. Agora eu estou lembrando do Norma, né? Que ele falou, vamos ver se você está preparado, né? Então tá bom, então vamos lá. Checklist. Checklist em 98 de marketing digital, 1998, sabe o que era? Adivinha? Checklist. O que é que você faz de marketing digital em 1998? Tem gente que não nasceu, né? Eu tô chegando assim. Não, a gente vai ficando velho, aí fica assim, né? Você chega nos lugares, aí o cara, não tinha nascido. Era uma coisa só, fazer um site. Só tinha um site. Aliás, ter um site já era... As pessoas olhavam o seu cartão em 1998, site da empresa.com.br. Nossa, isso é chique, esse site. E o site, na época, sabe o que era a maioria? O cara tirava uma foto do catálogo e colocava no site. Vocês lembram dessa época? Alguns lembram dessa época, certo? E achavam que aquilo era no site. Só que agora você tem o site, você tem que pensar como que esse conteúdo vai aparecer na internet, ou seja, estratégias de Google. Tem uma sigla que chama SEO, Search Engine Optimization. Que são estratégias de como aparecer no Google. Ah, Márcio, é como aparecer o meu site no Google? Não, como aparecer você no Google. Porque às vezes o seu site não aparece, mas outro site aparece. Por exemplo, o TripAdvisor. TripAdvisor é o que faz os hotéis, as pousadas, os destinos aparecerem no Google. Se você falar, eu vou lançar um site para falar lá dos hotéis e pousadas de Cacoal, você vai concorrer com o TripAdvisor. Sabe qual a sua chance de ganhar dele? Quase próxima a zero. É certo se você vai com um nicho muito específico. Mas enfim, deixa eu fazer o primeiro checklist, depois eu entro, né? Agora eu tô... Então é site, fazer SEO, aparecer no Google, redes sociais, você trabalhar também com vídeos, trabalhar com conteúdo. Conteúdo, não é massa, agora tem que gerar conteúdo, você tem que informar que se você não faz conteúdo, você tem que ter alguém que faz conteúdo. Muito próximo. Estou tentando ver alguém das áreas que vocês falaram. Quem trabalha com alguma área mais assim, mais direto no varejo? Quem falou fisioterapia? Quem falou fisioterapia, o seu é o quê? É livraria. Livraria é legal também. Aqui em Cacoal? É. Aqui no shopping?
livraria é uma das áreas que tem um desafio. Vamos dizer assim, livraria está naquela curva com perigo de cair, né? Mas já estamos pensando tudo isso. Tá? Certo? Então assim, a livraria podia ter origami na livraria, né? O que eu estou dizendo é assim, espaços como livraria tem que virar espaços de experiência. Porque comprar livro, cá entre nós, se for para só comprar o livro, compra na internet. Agora, fisioterapia já é diferente, né? Acho que não vai rolar uma massagem online. Acho que vai Apesar que agora o frete está ajudando as livrarias locais. O frete para se encomendar lá com a gente, você não paga frete. Agora está Antônia, está tão caro que vai começando a organizar a livraria. Então, mas o que eu queria dizer era assim, quem é o melhor gerador de conteúdo para uma livraria, por exemplo, do shopping? Qual é o seu nome da livraria? Rúbia. E da fisioterapia? Mary. Oi? Mary. Bere? Mary. 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 Tá, pois é. Fingi que acertei. Mas assim, é o seu cliente. São os clientes que gostam de fazer conteúdo. Aquele cliente que tira selfie é aquele cara que você tem que falar, opa, eu vi que você gosta de fazer conteúdo. Você não topa uma massagem aqui, uma coisa meio... Você pode vir uma vez por semana, mas vamos combinar você fazer conteúdo para mim? É sério, porque conteúdo você tem que pagar. Agora a pergunta por que hoje eu não acredito no modelo anterior das agências digitais? Porque eu tive 3, né? Então se alguém fala assim, você não sabe, sei sim, sei tudo dá errado. Sei tudo dá errado. Uma delas como é que alguém vai fazer conteúdo para vocês que são aqui local de Cacoal, a livraria é aqui no shopping. Contratei um freelancer, ele é legal, é de São Paulo. Como é que ele vai fazer o conteúdo lá de São Paulo? O cara paga. Mas aí ela manda o conteúdo por e-mail. Então para que paga o cara? Conta pra mim. E outra, tem um tipo de conteúdo agora que é o conteúdo principal para vocês trabalharem hoje, que é vídeo. Como é que o fulaninho de São Paulo vai fazer um vídeo para ele? Mas aí eu contrato alguém local, agora eu vou ferrar os locais. Tá, mas aí a pessoa não gosta de ler. Contratei um freelancer local que não gosta de ler livro, fazer o marketing também de livraria. Super legal. Tem tudo para dar certo isso aí. Tem tudo para dar certo. Aí por que dava errado eu ter agência? Porque eu tinha funcionário que fazia coisas que eles... você não paga. No final do mês eu tenho o meu. Duro que eu estou gravando, né? Tudo bem. E para piorar, como eles podiam fazer freelancer dentro do horário do expediente, não podiam, né? Você falar. Tem até aplicativo que... Você sabia que tem aplicativo que você aperta uma teclinha, aparece um Excel? Sabia? Um Excel para parecer que você está trabalhando. Sério? Sério, gente, a galera é criativa. Tem um aplicativo que você aperta uma tecla de atalho e o chefe aparece e você está no WhatsApp web. Então, Excel. Planilha, né? Planilha, né? Pode ser planilha de aniversário do filho, mas é planilha, está trabalhando. Então o que eu quero dizer é assim, se você não tem alguém que gosta, porque gosta, como é que vai fazer conteúdo? Não estou enrolando, né, meu checklist aqui. Mas, vamos lá. Eu ter alguma coisa que eu vou precisar de... outra coisa. Quem já publicou um vídeo no YouTube? Publicou? Já a estatística melhorou, né? Mas quem tem um canal no YouTube que publica com uma certa regularidade? Tem? Qual é o tema do canal? Tem alguém com tema mais? Não é... Agora, levanta a mão quem tem um celular que filma. Quem não tem um celular que filma, vamos fazer uma vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha, tá? Crowdfunding, financiamento coletivo, vamos colaborar.
Depois eu vou contar a história do filho. Então, o que acontece? Por que a gente não grava vídeo? Porque as pessoas, mesmo palestrante, tem muito palestrante que não grava vídeo. Por causa de uma coisa chamada julgamento. Eu estou hoje aqui porque em 2007 eu fiz um curso chamado Leader Training. Até 2007 eu era perfeccionista. Só que eu era perfeccionista de um jeito ruim. Que era aquele assim, sabe aquele... Eu gosto de olhar agora porque eu olho a cara e vejo. Sabe aquela coisa que você fala assim, ainda não tá bom, então não vou fazer, ainda não tá bom. Quem tem alguma coisa assim que você ainda não fez porque ainda não tá bom? Levanta a mão. Tá. Agora você não fez, então ninguém sabe, ninguém viu. Até 2007 eu era assim. Por quê? Porque você fica pensando o que os outros vão pensar. E tem um outro perfeccionismo, que é o que me faz dormir 3 da manhã, porque ele nunca acaba a minha apresentação. Nunca acaba. Porque eu sempre estou tentando lembrar algo melhor, porque eu estou valorizando o tempo de vocês, o investimento do Sebrae, porque eu acho que eu tenho que entregar o melhor de mim agora. Qual a diferença dos dois? Eu não faço nada. E no outro, eu me movimento. Então, tem uma frase que está na parede do Facebook. Um dia eu vou lá tirar essa foto. No Facebook tem uma nos Estados Unidos tem 3 frases na parede do Facebook. Feito é melhor que perfeito. Fenomenal. Não é daquela pessoa que fala isso, viu? Essa frase está no Facebook. Tem gente que fala a frase e não é dele. Não vou falar o nome dele porque agora está gravando. Vocês sabem quem é. O que você faria se não tivesse medo? E faça rápido e quebre regras. Fenomenal, né? A gente tem que escrever. Acho que eu vou escrever essas frases em casa também, porque feito é melhor que perfeito. Faça. O que você faria se não tivesse medo? E faça rápido e quebre regras. Fenomenal. Mas vamos lá. Quais são as ações? SEO, conteúdo, redes sociais. Redes sociais, gente, não acaba, né? Instagram, WhatsApp. Não adianta você achar que você, a sua empresa, aliás, você com você mesmo, precisa estar nas redes sociais. Por quê? Porque você precisa ter algum conteúdo tão legal que as pessoas vão divulgar na rede social. A livraria, você tem Instagram, Facebook, será que precisa? Pergunta é, o que é que seu cliente precisa? Será que vai seguir o Instagram, sim ou não? Será que vale a pena decidir? Não é que todo mundo está fazendo o que precisa fazer. Vídeos, mobile, assessoria de imprensa e apresentações. Aqui eu coloquei para provocar, porque quem é jornalista, né? Quem é? Levanta a mão, jornalista. Só você. Qual é seu nome? Fernanda. É porque eu vou falar mal, né, quando eu falo. Vocês já repararam que o palestrante, quando eu falo assim, quem é, não sei o quê, você não adianta levantar todo alegre, não, porque Não é bom. não vai ser bom. Mas eu vou contar uma história que é assim. Eu sempre quis dar uma aula para jornalistas. Aí um dia um amigo meu me convidou para fazer uma aula de marketing digital dentro do curso dele de jornalismo, na Casper Libero, que é uma faculdade renomada lá em São Paulo. Eu tinha 30 jornalistas, aí eu já tinha 2 perguntas. Falei, vou terminar com 2 perguntas a aula. Eu já tinha o final preparado. E aí eu fiz, na pergunta no final, perguntei, quem tem blog? Aliás, eu faço para vocês. Quem tem blog aqui? Quem tem blog? Gente, um blog pode ser até um blogzinho, né? Tem, aí tem. Ali tem também? É o seu ativo? Tem. É de quê? Colocar fotografias. Oi? Fotografias. Fotografia. É de alguma coisa? Tem. Produto, coloco fotografia de paisagem,
hobby. Ah, tá, um hobby, mas não chega a ser um... Profissional, não. É. Só que lá eram 30 jornalistas. Aí 6 levantaram a mão com uma cara de orgulho, assim, né? Eles só olhando. Aí eu falei, ah, legal. Muito bom. Quem ganha dinheiro com blog? Ninguém. Aí eu chutei, fiquei até com dó depois. Falei, é uma vergonha vocês ganharem dinheiro como profissão, dar dinheiro para os outros com o seu conteúdo, e vocês não terem um blog, vocês ganham 100 reais por mês. Ah, mas o Google... Não, não é do Google, porque para o Google você tem que ter muita visita para ganhar dinheiro. Um patrocinador, alguém patrocine. Alguém patrocine um blog. Concorda? Só acho que é só você aqui hoje. Você imagina a cena, né? Aí a galera ficou... Mas na verdade, é como pegar... Você é fisioterapeuta, mas você tem o seu negócio. Não, eu trabalho com Você trabalha? eu trabalho para você. Mas você faz os freelas? Hoje eu não faço porque eu não tenho horário, mas... Não faz em casa, com os amigos, fim de semana? Faz, tá vendo? Não, o que eu estou dizendo é isso, o fisioterapeuta faz, cabeleireiro faz as coisas fora. Não é? Aí o desafio que eu coloquei é isso. Então quando eu coloco assessoria de imprensa, é porque a assessoria de imprensa hoje é assim, qualquer um que te ajuda a colocar o seu site em outro lugar, aquele que vai na rede social e fala assim, minha amiga tem uma loja no shopping que tem oficina de origami. Eu lá no shopping Cacoal, de origami. Shopping Cacoal. Isso é assessoria de imprensa. Não é assessoria? Eu estou divulgando. Ah, mas eu queria sair na Veja Nacional. Não, aí não dá. Vai sair na Veja Nacional. Mas vamos lá. E apresentações, eu acho que apresentações não é só isso que eu estou fazendo. A apresentação é assim, aquela hora que você tem um momento da verdade, de estar com o cliente, e você não sabe falar, não sabe se apresentar. Tem um vídeo meu aqui, ó. Tem um vídeo que eu gravei lá com o cliente. Tem um depoimento de um cliente falando do meu trabalho. Mas se você não gravou, né? Você perdeu a chance. Então a apresentação é isso, é você falar, poxa, foi algum famoso a uma loja na livraria? Não teve oportunidade de gravar com o cara. Por quê? De vez em quando vai, né? Deve vir. Você gravou ou não? Você gravou quando vai lá? Não, perdeu. Na verdade, assim, não foi, mas a gente teve várias partes de livros de autores locais, né? Legal. A gente faz Muito bom. Mas vamos lá. Seguindo aqui, esse checklist aqui, apesar de grande, não é para você fazer, é para você criar assim, poxa, como que eu posso juntar? Tem aqui uma jornalista. Então, você, de repente, você fala, eu gosto de massagem. Pronto. Já pode ter uma prova. Quer dizer, se você envolver dinheiro para tudo isso, eu vou pagar um cara para fazer site, um cara para fazer seu. Entendeu? A conta não fecha. Sinto lhe informar que muitos disso aqui você vai ter que aprender. Agora, fazer site é fácil? Quem acha que fazer site é fácil? Levanta a mão. Quem já viu o site? Eu vou até parar para mostrar. Quem já viu um site chamado Wix? Gente, aquele cara é muito chato. Ele é pior que eu tá concorrendo com o Trivago. Sabe o cara da Trivago? Os dois caras mais chatos da internet. O Érico. Oi? O Érico é mais chato. O Érico, verdade. A Betina. Mas deixa eu falar. O Wix, ele virou. O Wix, ele cresceu e se tornou um monstro de sites. Caramba, a internet caiu. Está conectado? A gente está conectado com a estação de internet.
estão sem internet também? Sim. Ó, vou dar uma aula de marketing digital com Wi-Fi. Porque a internet fica conectada, mas acho que Tá navegando. Ó, eu aprendi com um amigo meu, tá? Vocês já viram marketing de Wi-Fi? Alguém já viu? Eu aprendi com um amigo meu. Presta atenção. Não foi ideia minha, tá? Tenho que dar um crédito para ele. Visite origami.club. Sabe? Entendeu? Você vai no evento, tá todos procurando rede Wi-Fi. Uma boa ideia. Aqui, acho que vocês viram a senha. Pode entrar na senha. Mas deixa eu mostrar o Wix. O Wix, ele é muito fácil, mas ele tem um problema. Vocês acham que tudo é... Você acha que tem almoço grátis? Não, não tem grátis. O que é interessante? Você cria o site gratuitamente, mas vai ficar aquele site seu, .wix, .xpto, e fica aquele negócio estranho. Aí um belo dia você vai falar assim, eu quero ter o meu site com meu nome. Adivinha o que vai fazer? Você paga. Agora, será que eu vou lembrar? Sim. Eu vou mostrar aqui o WordPress, tá? Eu não mostrei não para turma. Vocês conhecem esse site, o Demi? Não estou achando as coisas assim. Esse computador não é meu. Eu adoro gravar vídeo aula. Eu gravo vídeo aula porque eu falo assim, já que eu estou gravando, já que eu estou aprendendo, eu vou gravar. Aí eu tenho que aprender também depois. Então, a maioria dos meus cursos estão gratuitos, mas já está com 9 mil alunos, então já dá para brincar. Tem esse curso de branding principal, editar vídeos com Filmora. E aqui tem um curso de WordPress, ele já está pago, a gente tinha deixado gratuito. Vou mandar para vocês um monte de cupom gratuito, tá? Depois vocês se inscreverem no canal. Se eu achar só um segundo imaginário. Caramba, eu não estou achando a barra, vocês acreditam? Então põe desse lado aqui. Gente, Alt GL barra. Super auto-explicativo, né? Então, vou mostrar só a carinha aqui para vocês verem que o WordPress, na minha opinião, é a melhor plataforma para site. Quem já conheceu o WordPress? Quem já viu esse login aqui bonitinho? Eu vou comparar, vou mostrar no Google Trends. Ficou caindo a luz, voltando, eu até perdi um pouco o fio da meada, mas o Google Trends é maravilhoso. Isso aqui é o oráculo da internet. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, Game of Thrones, quem assiste Game of Thrones? Sempre tem, né? Qualquer lugar tem fã do Game of Thrones. Aí quando você pesquisa, você consegue colocar aqui Brasil. Eu coloco desde 2004. Ele vai mostrar o quê? O que as pessoas buscam. E olha que interessante. Eu sei que Game of Thrones começou lá em
2011, certo? Quem assiste Game of Thrones desde 2011? Alguém? Foi 2011, certo? Depois É de Walking Dead. que eu tenho uma boa memória. A segunda temporada foi em abril de 2012. A terceira temporada foi... Essa ferramenta, ela faz com que eu possa comparar até 5 palavras-chave. Então, se eu colocar futebol, mas o que, é que tem a ver Game of Thrones com futebol? Nada, não tem nada a ver. Só estou comparando o volume de pesquisa, para vocês terem uma ideia da dimensão que é Game of Thrones. Não, mas futebol ela é constante. Mas Game of Thrones, quando entra a temporada, ela está ali, brigando com futebol. Agora, não sei se vocês perceberam, mas o futebol está com a curva meio... Ou seja, as pessoas que são fãs, meu filho mais velho tem 15 anos, os eventos de games são que nem jogo de futebol. Lota o estádio para assistir a galera fazer final de videogame. Então você vê, Game of Thrones subindo, outro descendo, e aí você começa a pensar, né? Aonde que eu estou investindo no meu projeto? E agora falando aqui de Wix, voltando, né? Se a gente começa a falar de Game of Thrones e outras coisas, a gente vai para Wix, WordPress. Alguém tem site de Wix aqui? Deve ter, né? Alguém tem? Não. Eu montei eu fiz pós-graduação em marketing digital e aí a gente fez um site Wix pro empresário que a gente fez o TCC, né? Aí a gente montou pelo Wix. Beleza. O Wix nunca vai me patrocinar nenhum evento, porque eu só falo para não usar o Wix. Não, eu achei assim, ele parece ser muito fácil, mas tem umas coisinhas que na hora que você está montando, que você tem que apresentar para o cliente, tudo, e tem umas coisinhas que você fica meio patinando lá. Eu vou colocar aqui Wix, WordPress e Joomla todo mundo, porque no Brasil o WordPress dá um pico ali esquisito. Tá aqui, ó. Essa curva é muito legal. Esse amarelinho é um sistema chamado Joomla. Ninguém nunca ouviu falar, obviamente, né? Até 2009, o que acontecia com o Joomla e o WordPress? Eu fui palestrante em 5 encontros de desenvolvedores de Joomla. Olha a minha cara de feliz com aquela curva. Tipo, escolhi o time errado. Escolhi o time errado. Mas não dá para saber. Ou não. Ou talvez eu tenha escolhido o time certo. Porque se eu tivesse escolhido o WordPress, talvez eu estivesse me matando com as minhas agências digitais ainda. Fazendo coisa que eu não gosto. Lembra do Ikigai? Talvez estivesse lá na minha profissão. Se não tivesse lido, eu muito menos estaria aqui na Cacoal. Agora olha o Wix lá. Vamos agora fazer a coisa para os últimos 5 anos, que vai ficar interessante. O que é que eu acho importante? Isso aqui é um oráculo. Você compara até 5 palavras-chave, local, política é maravilhoso. Você chega e fala, eu acho que quem vai ganhar é fulano. É melhor que bota, porque o volume de buscas geralmente tem o que o cara que vai ganhar. O cara que é desconhecido, ninguém está pesquisando. Você vai pesquisando, vai ganhar. Então, os últimos 5 anos aqui, tem que eliminar o WordPress. Então, o que é importante também? Eu vou estudar marketing digital. Eu vou estudar tal assunto. Será que eu vou estudar uma coisa que está subindo, está em tendência? O que é que eu vou fazer? Estou enrolando aqui, mas eu não entrei no site para mostrar. Está aqui. Você vai salvar sempre o meu computador e os outros? Sabia que
só a carinha do WordPress. Acho que vocês nunca viram, né? Só falta colocar. Isso que dá, deixa salvo tudo no meu notebook. Gente, eu vou mostrar só o meu blog aqui, pessoal. Esse blog eu escrevo há quase 10 anos. Ele tem, acho que mais de 8.000 visitas. Então eu coloco tudo aqui, tá vendo? Por exemplo, marketing digital em Cacoal. Nossa, eu achei que era aqui. Então aqui, ó, onde eu edito. Lembra que eu falei que parece Word? Parece Word. Chega lá e edito. Aqui, ó. Carregando aí. Aqui, eu tô vendo. Eu edito aqui, dá para aprender, não mole, é fácil. O meu curso online de WordPress, para vocês terem uma ideia, de menos de 2 horas, eu ensino como você fazer um site. Assim, porque você escolhe o template e faz o site. Mas deixa eu mostrar mais um pouquinho do... Então assim, WordPress. Agora eu vou mostrar outra coisa que tem mais a ver com a área aqui de Cacoal. Que vocês sabem, né? Café. Vou tirar o fumo aqui, que não tem nada a ver. Café gourmet. Nossa, tá meio lentinho aqui na internet. Ah não, aqui tá com... Tá consumindo os meus dados. Eu só queria mostrar assim, o Google Trends, essa ferramenta vocês precisam realmente anotar, porque você usa para várias coisas. Você usa para falar assim, vou estudar um troço, será que vale a pena estudar aquele assunto? E aqui aqui estava todo mundo. Aí, tá vendo? Então tem uma tendência de crescimento, tá vendo? E aqui ele mostra as regiões também. E ele mostra as buscas, ó. E aí tem brigadeiro. Na aula passada tinha uma moça que falou de brigadeiro. Isso foi muito engraçado. Eu falei assim, olha, pelo que eu estou vendo aqui, se eu fosse abrir um café na loja, eu ia ter também brigadeiro gourmet. Está buscando relacionado. Mas vamos lá, porque senão eu fico... É que quando a gente começa a navegar, eu esqueço o PowerPoint, a gente fica o dia inteiro. E era, se fosse um curso de 4 horas, dava pra gente ficar mais. Oi? Pode? Mas pode Você colocou no slide, ações de marketing digital, tem várias ações, sites, redes sociais, SEO. Você acha ainda interessante uma empresa, agora no perfil que nós estamos, ter um site? Você acha que é fundamental? É a sua opinião? Eu acho o seguinte, por exemplo, o Origami Clube, por que eu criei o Origami Clube? Porque não vale a pena o origamista fazer um site para ele. Tem algumas coisas que não vale a pena o cara ter tem meu site. O que é que eu percebo nesse mercado de origami? Não adianta o origamista em Cacoal ir lá e fazer, é meu site. É melhor ele entrar em um grupo. Então a dica é essa. Avalie se o que você faz precisa ter um site só seu. Você cria um grupo. Como é a Alva Calina. Aí eu vou fazer só o meu. Pô, mas peraí, eu podia fazer uma parceria com alguém do Rio, alguém, sabe? Fazer uma redezinha. Falar, gente, vamos fazer uma vaquinha aqui, a gente paga alguém, faz um site bacana para falar de água alcalina.
E aí a gente concorre com, a gente cria uma possibilidade de concorrência. Entendeu? Então, assim, para ter o seu próprio site, pô, tem um ecopark, sorte, tudo bem, né? Agora, tem que tomar cuidado com, assim, se você tiver um nicho que nem brigadeiro, cacoal, tá fácil, né? Mas vale a pena você ter um site só seu, porque você não vai sair chamando, vou fazer uma rede de pessoas que fazem brigadeiro. Mas o que eu daria dica para vocês é para vocês formarem, é que aqui vocês têm coworking, tem? Não tem, né? Mas o Sebrae tem algum espaço que vocês podem falar, a gente quer se encontrar, tem algum lugar que vocês conseguem, alguma associação comercial, não tem? Tem no Sebrae? Tem. Então, o que é que eu acho que vocês poderiam propor para o Sebrae? Falar, gente, a gente queria ter um dia por semana para falar de marketing digital, sexta-feira à tarde, depois sai para tomar um show. É sério, não, estou falando sério, porque se você vai só trabalhar, as pessoas não vão. Não é barato? É do ser humano. Se falar assim, vamos fazer aquele encontro para falar de marketing digital e tal, e depois vai ter o show. Sempre vai voltar. Bom dia, sou Viviane, sou de Porto Velho. A gente tem uma comunidade chamada Cacoal. E a gente fala de inovação, de marketing digital, a gente fala um pouquinho sobre startup. E onde ocorre esses encontros? Ocorre numa lanchonete, onde vem o pessoal vai para lá, pega uma cervejinha e tem um telão lá e vai comigo lá as apresentações. E isso a gente pode fazer para cá também. A gente começou testando lá em Porto Velho, a gente viu que essa comunidade está crescendo, as pessoas estão querendo saber mais um pouquinho sobre marketing, sobre esse novo marketing que está agora, sobre inovação, sobre essas empresas que são aceleradas, como Uber, Netflix, as grandes startups. E a gente pode fazer mercado, com certeza, né? Eu acho que a gente tem que trazer essas novidades para todo o estado, não só lá na capital. E isso está sendo estudado para que o Tambaqui Valley se espalhe para o estado. Mas não é só para beber cerveja. É informação, claro. Só queria contribuir um pouquinho. Muito bom. Volta aqui. Muito jóia. Isso também, ó. Aqui tá muito bem. Passa aqui só para vocês se encherem na peça. Isso daqui pode virar uma luminária. Mas vamos lá. Então fica essa proposta que assim, quando eu vim para cá, eu vim com esse intuito. Vocês não vão aprender. Vocês vão aprender online. Fala assim, nossa, eu quero aprender como fazer anúncio no Google. Vou te dar uma dica. Tem 2 sites legais para você anotar. Anota aí. Google e YouTube. Gente, é isso. Você fala assim, como fazer anúncio no Google? A parte operacional das coisas, esquece. Sabe? Esquece. O que importa é assim. Eu descobri que eu não quero aprender WordPress. Eu preciso achar alguém que quer. Aqui já tem gente que quer aprender WordPress. Então vocês precisam de um lugar, né? Para ir se encontrar. E uma lógica é assim, regularidade. Eu participei de vários grupos de network em São Paulo. Network é você fazer negócio junto. Eu vou fazer uma vez por mês. E uma vez por mês vai virar uma vez por ano. Uma vez por semana, aí é bom, porque assim, se você vai a cada 15 dias, uma vez por mês, ok, mas o grupo está se formando ali. E o que eu quero fazer, as pessoas falam, mas qual é o seu foco? Você faz origami digital, palestra? Eu gosto de criar grupo. Eu gosto de fazer as coisas, porque não é fácil fazer um grupo colaborativo, não tem noção. Não é fácil. Porque a hora que você faz, aquilo vai gerar resultado. E só para falar de funil de venda, para quem nunca viu, acho que todos viram, sim, pode mudar um pouquinho, mas não básico. Você imagina o seu público-alvo, tem que trazer gente do site para algum lugar seu, online. Vira próximo, talvez vire um possível comprador e depois vira cliente. Qual a diferença de comprador e cliente? O cara pode comprar uma vez só na vida. Mas o cara que compra e recomenda é o cliente. Esse é o nosso grande sonho de consumo. E aí, como que as pessoas te procuram? Bom, turismo, né, eu gosto de falar assim, mas hoje é mobile, né? Quem faz busca no celular aqui?
quem não faz busca no celular, vamos fazer a vaquinha para comprar o celular. Possa fazer busca no celular. Google Trends, acabei de mostrar para vocês. Marketing de conteúdo é um grande desafio. Mas eu não sei gerar conteúdo, então pesquisa quem tem conteúdo. Às vezes você pega lá aquela palestra, eu tenho esse hábito também, às vezes eu pego a palestra e falo, nossa, esse cara falou uma coisa maravilhosa aqui. Eu pego aquele trechinho da palestra e faço aquilo. O vídeo mais visto que eu tenho, que tem mais de 240 mil, é um trecho da palestra do lançamento do iPhone do Steve Jobs, que eu usava no meu curso, uso, né? Eu falava, pô, toda vez eu tenho que ir lá na palestra, pegar o minuto, até... sabe quando você tem? Eu vou pegar esse trecho aqui e vou publicar no meu canal. É o vídeo que tem mais visitas que eu tenho no meu. Mas aí eu peguei o trecho e coloquei o título do jeito que eu queria. Persona. O que é uma persona? Diferente do público-alvo, alguém sabe o que é persona? Né? Fala aí. Na nossa pós-graduação em Vilhena, a gente tinha que falar sobre a cachaça sucuri, que é uma cachaça artesanal fabricada em Vilhena. E aí, por ser uma cachaça, não é qualquer público, né? E aí a gente criou a persona da cachaça, que era uma menina. Então, qual era o nome dela? É a cachaça sucuri. Só que assim, a fala dela era sempre como uma mulher mais jovem. E aí, quando se refere ao proprietário da cachaça sucuri, é o pai da cachaça sucuri. Ah, entendi. Então a gente criou assim. E aí virou, a cachaça é uma moça, e aí então ela dá bastante dicas do que pode ser feito. Entendi. Quase lá. Porque lá você cria uma persona para cachaça. Persona é quando você pega o seu público-alvo e você dá um nome. Quer ver um exemplo? Fala alguém de vocês que vocês compram de uma empresa que se adora, fiel àquela marca. AliExpress. Quem? AliExpress. AliExpress é legal. Sabe que eu nunca comprei, mas dizem que é legal porque você se presenteia, né? Porque é feito depois de 3 meses. Aí você fala assim, nossa, ganhei um presente. Você tem que comprar sem urgência, sem pressa. Ganhei um presente. Tem mais seu nome? Fernando. Quantos anos você tem? Eu tenho Ó, pessoal, a Fernanda tem 34 anos, usa aqui redes sociais. o Facebook e Instagram e você gosta de comprar o quê? Na AliExpress. Pode falar muito, né? Não, de repente é segredo. É que na verdade assim, eu não compro muita coisa, mas esses dias eu tenho um reloginho que marca os passos. Aí eu olhei aqui no Brasil, o relógio era R$12, o frete era 60. Então, ó, aí no Fernanda, AliExpress eu comprei 3 por 20. você viu Fernanda, 34 anos, usa Facebook, Instagram, gosta de pesquisar e tal. Persona é quando você tem nome, tem casa, tem hábito. E aí é a persona do AliExpress. Só que fala outra coisa que você compra que não é na AliExpress, alguma loja aqui de Cacoal que você gosta. Você sempre vai. Roupa. Não, mas algum lugar que você sempre vai. Aqui? No shopping. Na livraria. Aí, Na livraria. é a mesma persona na livraria. Ah, mas é diferente? Não, porque a persona é ela. A persona não é a... Então, diferente de público-alvo, persona, você procura criar... Ah, Márcio, eu não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro. Você cria, você escreve um dia. Quem é a persona que você acredita que tem mais seu público? Porque na fisioterapia tem perfil. Bom, eu tenho um exemplo aqui em Cacoal de uma persona que, na verdade, é uma mulher que faz bronzeamento natural. Ela tem o trabalho dela, ela recebe por aquilo, ela gosta muito de fazer aquilo, só que ela é uma pessoa muito comunicativa. Entendi. E então, toda hora ela posta no Instagram, posta foto, posta tudo. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram
começaram a olhar para ela como uma maneira de expor os produtos. Ah, tá. Então mandam para ela o geladinho, aí ela posta a foto. Ela é daqui. Ela é daqui. Aí ela mostra, olha, eu ganhei de tal empresa. Tá, depois você até fala quem é que eu mostro, mas. Geladinho, assim, assim. Aí ela vai no dentista, olha, minha Aí aí é influência. É diferente. É influência. Persona é a pessoa que compra de você. Por exemplo. Tá bom? Entendeu? Então a dica é essa, vocês tentam traçar. Porque vai ter diferentes personas. Você é a persona da livraria. Só que aí vai ter uma persona assim, alguém mais velho. Pessoal, aí vai ter ali, persona, o público assim, 60 anos, aposentado, não sei o que, vai na livraria. Então você traça por 3 tipos. É um público, mas é o público-alvo de um jeito mais específico. O pessoal deixa o índice, senão a gente fica. Tá bom? E aí eu tenho umas coisas mais legais. Então, a primeira fase do marketing de conteúdo, o inbound marketing. Galera. Pessoal se animou com as pessoas. Você tem busca orgânica e você tem mídia paga. Se eu não aparecer no orgânico, gratuito, pagar. Tem jeito. Aí você precisa pagar ou usar influencers. Agora aqui, é isso que eu queria que vocês anotassem. Aqui tem um formulário. Se clicar. Internet vai falhar. Converter é quando você tem que ter um botão de alguma coisa, né? Uma sessão grátis, vai na livraria e ganha um brigadeiro, né? Ó, tá vendo? Podia fazer parceria com você no brigadeiro. Essas parcerias que eu quero que vocês entendam que vale. Você chega para você no brigadeiro e fala, pô, você me dá um brigadeiro, vamos combinar tantos brigadeiros para a pessoa que faz o cadastro, vai na livraria, ou vai na livraria, faz um cadastrinho, ganha um brigadeiro, e a gente troca e compartilha a lista. Eu te passo a lista, você me dá o brigadeiro e a gente faz coisa junto. Então aqui realmente a internet está no meu celular. Deixa eu botar fora o vídeo. Então o que é que eu fiz hoje de madrugada? Eu fiz uma página super simples que eu vou melhorar ao longo dos dias. Mas lá tem formulários que ajudar a carregar aqui. Você deve ter participado. Depois que preencher esse formulário, já vai ganhar um link, vai receber um e-mail para um curso online de prédio, que é pago. Só que vai ter o link de cortesia. Então a estratégia qual é? Não vou dar todos os cursos ao mesmo tempo, porque não adianta, né? Você dá logo aqui os 5 cursos. Aí daqui a um mês eu posso programar. Está aqui o curso de WordPress. E aí o que acontece? Vocês vão lembrar de mim. Não adianta eu mandar tudo em vez. Aí não adianta. Tá divertido esse negócio. Né? Alguém abre a porta. Vamos contar a história depois. Aliás, eu vou falar com o Norma. Tive a prova de fogo, eu tenho que ficar lembrando. Agora me deu branco. A coisa da automação de marketing. O que é a automação de marketing? É uma tendência do seguinte: vocês vão falar assim, Márcio, agora deu preguiça. O cara vai lá, preenche um negócio no site. Aí eu tenho que mandar um e-mail para o cara. Aí o cara recebe e-mail. Daqui a 30 dias eu mando outro e-mail dando tal coisa. Daqui a pouco, não, cansou. Não cansou já? Cansou, né? Só que você imaginava. Você imagina assim, entrou 10 pessoas e você fazer manualmente. Imagina 100 pessoas. Sabe, 100 pessoas que entram lá na página da livraria para pedir o brigadeiro para vir aqui. Aí ela mandar pessoalmente, um por um e-mail. Obrigado por pedir o seu brigadeiro, viu?
Aqui tem um outro cupom, que é um curso online do Márcio Caro. Aí daqui a um mês, é muito trabalho para você ficar fazendo manual. Por isso que uma das tendências são ferramentas de automação de marketing. Ah, Márcio, estou com preguiça de fazer isso. Tem gente aqui que trabalha, né? Quem levanta de novo a mão quem quer trabalhar um trabalho com marketing digital. Então, vocês têm que olhar para essas pessoas, vocês têm que encontrar aquele encontro para tomar sorvete, tomar cerveja. Então, agora também não procurei tudo, né? Na próxima vez eu vou ter que trazer uma colinha aqui, né? Mas enfim, conversão não é virar cliente, conversão é você conversar algo. Uma coisinha, né? E depois, aí você, sim, depois que virou cliente, é um relacionamento. Agora, depois que virou cliente, o que é que eu percebo que as pessoas não fazem? Não pegam conteúdo. Aliás, depois eu quero... no outro mundo eu tenho de pegar depoimento, mas esse eu quero ver se a gente combina uns depoimentinhos depois. Agora sim, na livraria, deve ter um lugar legal, depois eu quero conhecer lá. Deve ter um lugar legal para gravar vídeo, deve ter um cantinho. Tem um horário que abre, que horas que abre? Às 10 da manhã. Segunda, sábado, das 10 às 10. De 9, antes das 10, poderia ser um lugar para ser para youtubers. Quem tem vontade de ser youtuber aqui? Levanta a mão. O cara tá com vontade assim, levanta a mão. Posso dar uma dica? Uma dica de neurolinguística e a coisa do mindset. Mindset é modelo mental. Vamos. Vou imitar você. Pergunta assim, quem quer ser youtuber? Ah, tá com frio? Não, mas tudo bem, mas vamos levantar mais. Assim, quem quer ser youtuber? Entendeu? Não, é sério, isso aí é da neurolinguística. O corpo, a mente, está tudo meio ligado. Uma proposta para vocês praticarem. Na medida que vocês se soltam mais para alguma ação física, você também faz com que aquilo se torne mais real. Mas o que eu quero dizer é assim, livraria, geralmente é um lugar bom para gravar vídeo. Depende do tema também, né? Mas vamos supor que seja de evolução, de conhecimento. Aí a pessoa vai lá e não precisa ler, comprar todos os livros, né? Porque também é uma estratégia, né? Eu gravo muito vídeo, porque eu não leio o livro todo. Eu leio ali um pouquinho, tal. Aí chega, eu falo do livro, eu falo, nossa, o cara leu o livro. Vi lá, só dei uma olhada aí. Para gravar 1 minuto de vídeo, eu leio a resenha. Olha pessoal, recomendo esse livro aqui e tal, ele fala sobre esse assunto, recomendo esse livro. Eu não li, né? Peguei e gravei. Mas enfim, o que eu estou dizendo aqui, livraria é um ambiente propício para receber pessoas que querem ser youtubers. Você já tem um espaço disponível antes das 10, porque não abre. Então quer dizer, naquele horário dá para fazer. Tá vendo? Da outra vez eu ia ganhar um brigadeiro, aqui acho que eu vou ganhar um livro pela consultoria. Gente, vocês podem ir perguntando enquanto cai a luz, volta a luz, vocês aproveitam para perguntar. O celular. O celular vai cai a luz, volta, o PowerPoint, vocês têm que... Sabe outra coisa interessante? Eu tenho um filho de 9 e de 15. Até o ano de 2017, os dois estavam em escolas particulares. Só que eu trabalho com educação, já venho investindo há um bom tempo. O meu sonho era tirar eles da rede particular. E o mais novo, ele foi para uma escola municipal, que é bem assim, não é tão conhecida como gostaria, mas ela ganhou vários prêmios, chama Amorim Lima. Amorim Lima. E ela já ganhou até, em 2017 ela ficou com uma competição internacional na Inglaterra, ficou em 2º lugar em escolas de todo o mundo. É uma
escola que não tem prova, mistura terceiro, quarto e quinto ano. As crianças aprendem através do ritmo próprio, através de roteiros. Então é uma escola diferente. E o mais velho, ele faz estuda em casa. E por que eu estou falando disso? Porque esse modelo de botar assim uma cadeira atrás da outra, eu particularmente não gosto muito. Eu sei que é o espaço, mas às vezes você poderia fazer meio que 2 círculos, sabe? Uma coisa para a gente pensar também, né? Por que coloca tudo assim? Porque quando fica desse jeito, as pessoas voltam para a escola. Então, por isso que eu queria que vocês podem interagir, gente, até porque cai a luz toda hora, vocês podem aproveitar e perguntar, falar do seu negócio, falar do... Mas é só para vocês entenderem que quando você muda o formato, você muda o jeito de interagir também. Será que a internet tem problemas? Deixa eu ver se agora entra a conexão celular. Oi? Ah, ainda não está funcionando? Eu ligando aqui. Ó, tá vendo? Podia vender conexão, né? R$10 na hora. R$10 a hora. Tá demais esse negócio. Bora lá. Então a gente estava aqui, né? Tudo isso é para chegar no... Não adianta ter like, não adianta ter visualização do vídeo sem vender. Então no final a ideia é vender. Agora como começar? Aí já poxa, né? Mas falou tanta coisa no começo, né? Eu acho que o melhor começo é a gente primeiro mudar um pouquinho o mindset. Porque o mindset da gente está assim, ai, não tenho dinheiro. Não é isso? Eu tenho que pagar. Ai, não tenho tempo. Não tenho tempo para aprender tudo isso, não tenho dinheiro. Não tenho nenhum dos dois, né? Não é isso? Pode ser tudo isso. Qual que é o mindset? O mindset é você mudar e pensar, não, mas peraí, eu tenho uma livraria e até 10 horas eu não abro. Vou chamar os professores. Ah, eu não tenho nem livraria, mas eu tenho como ajudar quem tem espaço, mas não tem conteúdo. Eu vou lá fazer as resenhas do livro, né? Eu leio um pouquinho, faço que nem o Márcio falou, né? Leio um pouquinho, vejo um pouquinho de vídeo, vou lá e gravo o vídeo. Ah, mas eu não sei gravar, não sei editar vídeo. Quem sabe editar vídeo aqui? E depois vocês me cobram, mas eu vou dar também o cupom do curso online do Filmora. Quem usa? Vocês usam o Filmora? Alguém usa? Ah, gostei, né? Então já tem alguém para dar aula de Filmora aqui em Cacoal. Já vamos fazer um grupo com ele. Filmora é um editor de vídeo que eu acho da hora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como é que eu ligo esses 9 pontos com 4 linhas? Pensa mentalmente, como é que eu ligo aqueles 9 pontos com 4 linhas retas? Estranho, né? Da tilt. Como a gente não tem muito tempo, vou deixar pensar um pouquinho, porque vocês estão na hora do almoço, não está que nem a outra turma, a gente pode até reproduzir aqui, a gente pode ir até 2 horas. Almoça aqui. Mas deixa eu mostrar aqui a resposta. Desculpa o spoiler, mas é que senão a gente tem o tempo. Ninguém disse que eu não podia sair dos pontinhos. Então o que eu quero deixar claro é assim: se a gente começa a pensar em marketing digital, não pode por causa disso, não pode por causa daquilo. Gente, o Uber não pode existir Uber. Se for ver a lei dos países, não pode ter Uber. Só que se você ficar esperando não poder, alguém vai fazer. Isso é o que é, não pode registrar aquele domínio, porque
tem que falar com a empresa X, Y, Z. Alguém vai lá e registra. Alguém vai lá e esse site Origami Club, esse domínio custaria R$6.000. Por que custaria R$6.000? Porque o ponto .club é um domínio não é autoexplicativo. Você vê, origami.club, um clube de origami. Tem um site chamado coffee.club, é um clube de café, de assinaturas de café. Esse domínio custaria R$6.000 porque ele é mundial, qualquer país do mundo vai entender esse domínio. Só que eu conheci o cara que é o diretor de marketing quando ele veio para o Brasil. Lógico que eu fiz amizade. Aí ele me cedeu o domínio, porque eu falei assim, eu dou aula, dou palestra, quando eu falar do ponto club as pessoas ficaram com a cabeça. Não é? Vocês não estão pensando na cabeça agora? As pessoas vão começar a usar o seu domínio mais no Brasil porque eu vou financiar. E eu quanto paguei? 0. Então vamos lá, gente. Porque tem bastante coisa ainda, vou estourar um pouquinho. Então acho que a gente tem que sempre pensar isso. Márcio, eu tenho que pagar consultor. Não precisa pagar consultor, vocês são consultores de vocês mesmos. Você chama alguém que não tem nada a ver com o seu negócio e começa a explicar e pede opinião para ele. Agora você tem que estar preparado para ouvir também. Você não escolhe, não entende nada. Seu site está ruim, você tem que mexer. Não vai explicar para a pessoa assim, não, mas você não soube onde clicar no meu site. Não, pelo amor de Deus. Só que a pessoa vai te trazer a solução. Se você ficar explicando para ela, vai dar certo. Mas que você pega Airbnb, TripAdvisor e Booking. Quem de vocês já usou algum desses serviços aqui? Tá? Quem já se hospedou pelo Airbnb quando viajou? O Airbnb é um dos maiores, é o maior hotel do mundo sem ter um tijolo, porque ele aluga os espaços ociosos, as salas, os quartos, as casas, os apartamentos. Tem um tijolo. Eu desafio vocês a quando viajarem, ficarem no Airbnb. Por quê? Como é que você vai pensar fora da caixa se você ficar na caixa? Vocês vão começar a descobrir, assim funciona o Airbnb. O Airbnb agora está lançando experiências. A gente está lançando uma experiência de origami lá, você identificou. Por que o Airbnb que hospeda está criando experiências? Ele está muito à frente dos hotéis. Eu estou lá no hotel Cacoal, que é o mais bacana. Mas eu acho chato, né? Você chega e não conhece ninguém, você sai e não conhece ninguém. A ponto de você ir lá jantar ontem, eu falei assim, eu prefiro pedir um quarto, porque o lugar não era convidativo para ficar. Se tiver alguém que faz um hotel, as pessoas terem uma experiência. O Airbnb está fazendo viagens com experiências. Imaginou alguém vir para Cacoal, que não é turístico, né? Aqui não é não é um polo tão comparar com Salvador. Agora, eu estou vindo aqui, sábado eu vou conhecer a aldeia do Almissuruí. Se alguém falar assim, pô, a gente podia fazer mapear quem tem Airbnb, quem poderia acolher pessoas pelo Airbnb e ter uma experiência de ir na aldeia e criar uma coisa que existe. Então o que eu estou dizendo é assim, quando você olha essas coisas, você tem que olhar com um olhar de falar, como eu uso isso no meu negócio? Como é que eu pego a minha livraria e transformo em algum lugar de experiências também? Vou trazer gente. Quem será que faz origami aqui em Cacoal? Que eu poderia dar o espaço, a pessoa dá a oficina de origami, não cobra, a gente não cobra nada. E atrás pessoas. Então a ideia que eu quero propor para vocês é isso. Olha as coisas, experimenta. Eu adoro conversar com o pessoal de Uber, aqui lá no norte. Adoro, porque você aprende, você sabe o que a pessoa entrou, como é que funciona. E o Airbnb tem uma palestra no TED. Aliás, quem já assistiu palestra no TED? Levanta a mão.
Quem não assistiu, assista, pelo amor de Deus. Gente, para de assistir novela da Globo. Tá bom, novela pode ser Big Brother. Novela, tudo bem, novela até que eu assisti ontem é legal. A novela que tá passando. Não, a novela que tá passando eu vi lá ontem no hotel. É perigoso porque eu posso ver. Mas assim, 15 minutos de palestra do TED são conteúdos de altíssima qualidade. E tem uma palestra do fundador do Airbnb que ele fala que o Airbnb ele é estruturado de tal jeito que você cria confiança e vontade de se hospedar no lugar. Porque te dá confiança, não parece assim, se nós vemos para casa de um estranho. Porque no final é isso, você vem para casa de um estranho. Então ele criou e ele mostra tudo isso, traz confiança. E o que é legal na palestra dele é que ele fala também assim, o maior desafio da criatividade é você transformar medo em confiança. Não. O maior desafio da criatividade é você transformar medo em diversão. E é isso que o Airbnb faz. Quando eu viajo e fico no Airbnb, eu faço amigos. Acho que 90% das vezes que eu viajei, eu fiz amizade. As pessoas, quem viajou foi isso, não foi? Quem já viajou pela Airbnb, acabou conhecendo, rolou um final de amizade. E aí, dentro desse mundo todo, o que a gente está falando? Tem um conceito de nichos que eu vou exemplificar com Salvador. Eu falei que eu sou baiano. Praia do Forte. Quem já foi para a Praia do Forte? Quem já ouviu falar da Praia do Forte? Já me destino conhecido. Aí tem Carnaval de Salvador, não sei se falar. E o que fazer em Salvador? E passeio de escola em Salvador. O que é cauda longa? Cauda longa tem livro, mas ele fala da ascensão do mercado de nichos. Antes do Google, antes do YouTube, antes de tudo, vocês faziam, a gente sempre fazia o mesmo passeio. Nos mesmos lugares. Carnaval de Salvador, era turismo. Agora, se vocês inventarem que é turismo indígena, vamos conhecer a tribo lá, a aldeia do Desmistificando, se vocês inventarem algo que seja só daqui, que nem o Cacoal, o Selva Park, é um destino turístico. Mas antes do Google, antes da internet, quando que alguém vai achar um negócio desse? Concorda? Ou nas páginas amarelas achar o Cacoal, o Selva Park. Agora, quando você tem o Google, o YouTube, as redes sociais, qualquer coisa, menor que seja, ela vira um nicho de mercado. Por que eu estou botando passeio de escuna em Salvador? Porque quando eu fui para lá, eu falei, vamos fazer passeio de escuna. Eu fui no site Adivinha Qual? Google, né? Tem passeio de escuna em Salvador. Adivinha qual link eu cliquei? Primeiro. Adivinha qual onde a gente foi? Primeiro. Não é isso que a gente faz no Google? Acha? Fechou primeiro, ligou, fechou o passeio. Então, aquela empresa que conquistou aquele nicho de mercado, ela ganhou o nicho, aquele nicho dela. Passeio em Salvador é da minha empresa, ela ganha mais dinheiro do que todos os outros que não aparecem. Então, se você escolher um nicho de mercado, pode ser que você acabe conquistando isso. Desculpa, eu ia falar. Agora, para que serve a cauda longa? Para você entender também o seguinte: quanto custa colocar conteúdo no site? Zero. É só aprender. Música. Ivete Sangalo. Tá? Parece que é mais esse famosão agora, hein? Na música aí, gente. Mais famoso. Oi? Então, tá aqui, não. Anitta, né? Também, né? Anitta aqui em Cacoal. Não é no Brasil, né? Agora, quem que é o local? Alguém local, só de Cacoal. Oi? Lembrando de Saladem. Oi? Lembrando de Saladem. É daqui, né? É nicho. Antes, no Google e antes do YouTube, não dava para viver. Eles precisavam das grandes gravadoras. Então, o que é o cauda longa? Antigamente, a renda era dos grandes sucessos. Hoje não, hoje
todo mundo pode ganhar dinheiro se você escolher aquele nicho. Origami. Antes do Google e do YouTube, sabe como é ganhar dinheiro com origami? Não isso. Meu objetivo não é ganhar dinheiro fazendo origami, é ganhar dinheiro ajudando os origamistas a ganhar dinheiro. Você tipo um Airbnb de Uber de origamista. Então a cauda longa ela é o seguinte, se você junta a cauda longa e faz um jeito dela ter visibilidade, ali tem muito dinheiro no nicho. Porque nem o Airbnb é uma empresa bilionária, uma das maiores empresas do mundo. Ela ganha dinheiro como? Naqueles espaços de casas que estavam ociosas. Então fica essa dica para vocês pensarem. Qual nicho é o nicho que vocês querem conquistar? Esse planejador de palavras-chave, eu não vou entrar em detalhes, é um pouco mais técnico, mas chama planejador de palavras-chave. Você consegue se encostar um pouquinho minimamente do Excel, eu consigo descobrir que por que fazer em Salvador tem 6.600 buscas mês. Isso é muito mais busca do que muita coisa, muita palavra interessante. É completamente nicho, mas ao mesmo tempo é um volume interessante. Eu, por exemplo, se eu morasse em Salvador ainda, moro em São Paulo, eu pensaria no blog. Vou lançar um blog, por que fazer de Salvador.com.br? Vou lançar um canal do YouTube, por que fazer de Salvador? Porque é essa palavra. O Google mostrando o volume de buscas da palavra. Entendeu? Agora, parceiro de escolha em Salvador, pô, só 390. Só que aquela moça que tem esses 390, ela ganha dinheiro porque ela ganha dinheiro. Então, a conversão dela deve ser tipo mais de 50%. Ficou, converteu. Imagina, de 390 se 200 vira cliente dela todo mês. Tá lindo, não tá? Mas enfim, eu falei do Google Trends, só para fechar aqui Google Trends é aquela das tendências, 5 palavras com par. Essa aqui é análise. Como que é o nome dessa plataforma? Essa aqui chama planejador de palavras-chave. Aquela ferramenta do Google lá que é o local hits. Qual que é a importância daquilo lá? Dos mapas? Por exemplo, eu vou um local hits. Quando eu chego num local, eu já me dá a opção lá para falar daquele local, tirar foto daquele local. Você está influenciando pessoas, tantas pessoas. Qual é a importância desse? Esse aqui, né? Isso. Na verdade, qual a tendência? A tendência da internet é conteúdo de comentário. Você interagir, você dá nota. O TripAdvisor é isso, né? O TripAdvisor, imagina se os usuários não falassem o que achou do hotel. Não existiria TripAdvisor. O TripAdvisor nasceu porque o casal falou assim, nossa, estou pesquisando aqui, é só conteúdo chato. Aí o melhor conteúdo que ele achou de um hotel que ele queria ir era de um blogueiro. Porque o blogueiro falou do jeito dele. Falou, achei legal isso, mas isso eu não achei legal. Falou, por que alguém não cria uma plataforma para as pessoas comuns falarem que acharam os hotéis? Pelo TripAdvisor. O local guide, ele provavelmente assim. Google não é bobo, né? Falou, vou deixar o TripAdvisor sozinho. Só que a questão local, né? A questão do Google Maps. Aliás, o Google Maps é uma forma de interagir também. Você procura lá no Google e a pessoa está falando mal do seu negócio no Google Maps, você tem problema. Porque a pessoa acha lá no Google, clica, vê a estrelinha, e aí? É bom. Você tem que ir lá conversar com aquela pessoa. Mas, gente, depois de terminar aqui, eu vou ficar aqui, né? Porque depois não vai ter outra turma, tá? Então, a gente vai poder conversar bastante. Agora, olha que interessante. Eu gosto de Excel. Eu peguei aquela planilha de Salvador e joguei um gráfico. Esse gráfico é volume de busca e as palavras. Olha que interessante. Parece que é uma coisa que eu acabei de ensinar para vocês. Como é o nome desse conceito? Cauda longa. Para tudo vai ter uma cauda longa. Se eu botar café, vai ter cauda longa. Vai ter assim, café.
café não sei o quê, café especial, café gourmet, café não sei o quê. Vai ter assim, café gourmet de Cacoal. É calda boca também, vai ter isso. E no seu mercado vai ter isso também. No mercado que você tiver. Então, isso que é interessante. Ah, Márcio, mas dá um trabalho danado, né? Eu falei, bom, dá trabalho ter livraria, não dá? Não dá trabalho. O que a gente já faz não dá trabalho? Então, bem-vindo ao mundo. Agora, uma coisa assim, não leva o mínimo jeito para planilha. Quem gosta de planilha do Excel? Eu não sei. Não, olha, nossa, essa estatística está alta aqui dessa turma. Geralmente ela pergunta. Então você olha porque levantou a mão. Lembra do Google Trends que a gente viu? Olha a diferença de Carnaval de Salvador e Praia do Forte. Quer dizer, Carnaval, quando chega o Carnaval, não tem competição, tá? O volume é muito grande. Mas Praia do Forte mostra que existe um interesse. Meu sonho é criar um canal da Praia do Forte. Japonês, baiano, canal da Praia do Forte. Não, sério, esse é legal. Vocês iam preferir o meu conteúdo, né? Do que o Bruno De Luca. Aí falar, não, eu prefiro o Márcio. Sabe quem é o Bruno De Luca? É meu sonho é fazer que nem ele. Não, sério, meu sonho é isso. Mas você vê que tem uma sazonalidade. Bom, anúncios do Google. Google AdSense é aqueles anúncios que aparecem no site, se você está navegando e de repente aparece um anúncio. Google Ads é o tradicional Google que aparece, os anúncios pagos e os anúncios ali de... Mas como é que eu faço para aparecer? Estou lá no Google, é legal eu pagar? Livraria Cacoal. Você paga não. É que aqui é uma busca muito local, né? Vou pegar uma coisa mais... Então, é que aqui é menor, né? Então, assim, Google Maps praticamente já resolve. É legal alguma coisa do tipo... cafeteira... Isso aqui é uma briga, né? É a briga de... tudo pago ali em cima, anúncio, e depois vem Americanas. Quer dizer, Americanas é o primeiro não pago. Fala alguma outra coisa aqui, gente, para pesquisar só para a gente fazer ao vivo. Tênis. Oi? Tênis. Mas tem que ser sempre algo a mais, assim. Tênis. Tênis. Feminino. Rosa. É que aqui é super competitivo, né? Livro, o Milagre da Manhã. Oi? Livro, o Milagre da Manhã. Eu vou lá. É que aqui sempre acaba dando muita competição de loja. Aqui deu melhor. Deu melhor por quê? Porque é isso que eu queria mostrar. Muito bom, gente. YouTube indexa muito rápido. Muito mais rápido. Lá em São Paulo eu fui num evento de educação, estava no evento. Aí no domingo, meio-dia, apareceu um casal. Eu vi seu vídeo. Aí eu olhei assim e falei, mas eu postei ontem, meia-noite. Até eu tomei um susto. Falei, como você viu meu vídeo? Eu postei ontem, meia-noite. Que a gente pesquisou o nome da oficina. Aí eu falei, olha que interessante. As pessoas buscam o nome da oficina no SESC. Clube de Invenção. SESC. A pessoa buscou isso no Google. Aí vi meu vídeo. Para vocês perceberem como é importante vocês entenderem, né? Que o blogueiro, o youtuber, eles já sabem disso. Naquele dia eu fiquei impressionado. Ele falou, a gente estava em dúvida se ia, a gente viu o seu vídeo e a gente veio. Eu falei, nossa, achei lindo, né? Porque é o que eu acho. Não. Jornada de compra completa.
Facebook Ads, bom, todo mundo já clicou no anúncio do Facebook. Qual a diferença do anúncio do Facebook para o Google? Se o cara vai comprar, é Google. Está no momento de compra, né? Cafeteira Expresso, ela está pesquisando. Está lá. Agora você está lá no Facebook, lá navegando, tá, de repente compre já uma cafeteira expressa. Não combina. O Facebook é assim, aprenda a fazer um café. Sabe? A origem do café. Ou, sabe? São coisas para você curtir. Fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Distração, né? Você casa, tá aí ter um relacionamento inicial. Agora no Facebook, se o cara tenta vender direto, é muito chato. Não é isso? Você está no momento de compra, você está no momento de iniciação. Aí você precisa trabalhar com mais conteúdo. Agora, cases. Aqui é um case interessante, que é a Imagem Mágica Marrom, que trabalha com foto e trabalha com fotografia como instrumento de educação. Eles fizeram o quê? Peraí, está fora de ordem. Posso te perguntar uma coisa? Nessa questão da rede social, você mostrou o Facebook e o Google. O Instagram, ele criou uma ferramenta de venda. Na sua opinião, essa ferramenta, ela é eficaz ou no Instagram a gente usa, o ideal seria usar também um meio mais informativo de interação para que encaminhe esse leitor, esse promissor consumidor a te procurar? Por que eu daria a dica? Mesmo no Instagram eu não sou tão especialista, mas assim, o Instagram está bombando mesmo. Porque é uma ferramenta que vem preço e tal. Será que isso seria meio... A dica, gente, é testar, mas é o que eu falei. Não é que vocês testarem sozinhos nesse grupo de encontros. Você fala, testei fazer tal. Testou na livraria. Testou. Aí vocês trocam experiência. Vai ser para fazer um anúncio no Instagram. Deu certo? Não, por que não deu? Aí vocês vão aprendendo juntos. Vamos pagar alguém aqui. Quem manja muito de Instagram aqui? O que eu estou dizendo assim, vocês têm condições aqui de montar alguém para fazer. Vamos montar um grupo de encontro para falar só de Instagram? Minha proposta é essa, que vocês, a partir daqui, vocês criem esses encontros. Vamos fazer um encontro do dia. Você vai uma vez, ele trouxe... Desse gancho do Instagram, nós temos um grupo de WhatsApp de amigos para poder impulsionar as nossas postagens. Quando alguém posta alguma coisa, a gente manda o link nesse grupo, aí todos entram e comentam para aumentar a visibilidade. Ótima dica. Vou até pegar esse gancho. Além de usar o algoritmo do Instagram, ótima dica, viu? Ótima dica. Mas isso daí, pelo WhatsApp. Isso daí, além de... Mas lembra do elementa.com.br/Cacoal, que eu junto todo mundo depois. Né? Além disso, você tem um livro chamado As Armas da Persuasão. Pode anotar, maravilhoso. Esse tem que comprar na livraria. Tem lá? Tem que comprar lá na livraria dela. Depois daqui eu vou lá na livraria. Eu tenho que ganhar brigadeiro e tenho que ganhar livro agora. Mas um dos 6 princípios psicológicos da persuasão que leva as pessoas a tomar decisões é a aprovação social. Então, quando eu vejo alguém que é sempre comentado, eu vou falar, essa empresa deve ser legal. Toda vez que eu olho, ela tem comentário. E é isso que você faz. Quando você fala, nossa, esse cara nunca tem comentário. Esse cara não deve ser tão legal. Tá? Bom, aqui eu vou passar mais rápido, porque a gente está avançando lá. Bitpark e Cacoal. Óbvio que o Bitpark Fortaleza tem muito mais busca. Aí, qual é a dica? O que eu faço com isso se eu fosse o dono do Cacoal? Eu poderia pegar um blogueiro, youtuber, que adora o Bitpark. Não é o cara que agora, não. O cara que adora o Bitpark. Falar, eu vou criar um canal do YouTube, eu vou criar um blog, vou te patrocinar, vou te pagar viagem, você vai lá para. Você vai fazer o melhor canal do YouTube, o melhor blog sobre o Bitpark. Você vê, doido? Qual a lógica disso? Aí depois que começar a ter visita, você põe um banner do Cacoal.
Tem o cara que fala, pô, não tô com grana para ir pro Beach, mas dá para ir pro Cacoal. Você cria a própria mídia. Não precisa ficar pagando mídia toda hora pros outros. Agora dá trabalho com a mídia, viu? O blog pessoal tem 8 mil visitas mês, mas são quase 10 anos publicando. Agora, isso aqui é um exemplo que eu dei que para esse caso é muito bom. Agora, origami. Aí eu vou começar a fazer um blog de cerâmica, eu vou pegar as pessoas que gostam de cerâmica e depois eu vou jogar para origami. Não, cara, só de origami já tem conteúdo infinito para eu fazer. Então eu vou fazer e não acabou aqui. Entendeu? Então o origami é diferente. Foco no origami. Então se sua área é por isso, foco na sua área. E aqui é um conceito que chama o paradoxo da escolha. Tem uma palestra no TED que fala disso, paradoxo da escolha. E a ideia é o seguinte, você tem tantas escolhas hoje para fazer que a dica é Facebook, Instagram, WhatsApp, tarará. Parece que é bom, mas não é bom, porque na verdade você fica paralisado, você não faz nenhum. Não, parece Netflix, né? Você fica lá e não assiste nada. Se vê que Netflix é o contrário, você assiste tudo. Eu reduzi minhas redes sociais para isso, porque eu não conseguia desenvolver nada. Então qual é a dica? A dica é influenciadores. Eu não me dou bem com o Instagram. Arruma um cara bom no Instagram que seja influenciador na sua área que você quer. Se você, você pode fazer um post por mês sobre a livraria? Eu te pago, não, você vem aqui, toma um café, não faz o arruma um jeito de pagar o cara e o cara fazer. Agora o melhor jeito é se o cara gostar de você. Se o cara falar, eu adoro ir na livraria, vou toda semana, sento lá, fico assim, gravo meu vídeo. Você vai pagar o cara, não precisa pagar, você já tem espaço no cara. Se for restaurante, assim, não, você vem toda semana aqui, você come, paga, acompanhante e tal. Não. É isso. Eu já sou um micro-influenciador, não sou tão influenciador, mas estou chegando lá. Mas fica essa dica. E no paradoxo da escolha, escolhe 2 ações que você consiga fazer. Eu vou fazer um site para legal. Sabe, escolhe alguma, vou fazer o vídeo. Sabe, escolhe alguma ação que você se sinta confortável para começar. O YouTube Space tinha em São Paulo, é uma pena que acabou para o Rio agora. Eu ia frequentar um pouquinho mais. Um espaço para youtubers, promovido pelo próprio YouTube. Financiamento coletivo. Quem já pagou uma campanha de financiamento coletivo? Quem já colaborou com alguma campanha? Aquela campanha de vaquinha online, sabe? Já? Então a dica vou mostrar aqui, ajude a Gigi. Meus amigos fizeram a campanha do Ajude a Gigi. A Gigi, eles conheceram a avó da Gigi pedindo contribuição de R$1, R$2 por folhetim mal feito para burro. Eles descobriram que eles moravam em São Paulo. Falaram, quando a gente voltar para São Paulo, a gente vai fazer um vídeo para você. A gente vai ajudar você. Olha a meta. Em 20 dias, eles arrecadaram R$421 mil no vídeo que eles fizeram. Esses 2, que já faziam vídeos para causas sociais, eles já faziam vídeos para ONGs. Só que a partir da GG, eles escalaram, cresceram, criaram um projeto gerando bondade. Então, vê que coisa, eles fizeram um vídeo sem cobrar. Arrecadaram 421 mil, mas se tornaram super visíveis. E aí eles começaram a ser convidados para palestras, convidaram para ir para a África, para fazer uma campanha lá na África. Quer dizer, o negócio deles, que já tinha um certo foco no social, de repente, já escala. Que é aquele equilíbrio que você falou. Fazendo uma vaquinha para Gigi. Uma vacona, né? Essa vacona é bem grande, né? 420 mil é uma vaca bem grande. Mas aí, assim, você tem várias plataformas, e aqui eu vou fazer uma propaganda do meu filho. Ontem acabou, pena, né? O Rafael, ele descobriu que ama escrever. O Rafael, ele estuda em casa, ele ama escrever, descobriu que tem um talento, e eu vi ele escrevendo que admirava. E aí ele tá com o celular meio velhinho, eu falei, mas por que você não edita no computador? Coisa de velho, né? Meu pai, quando eu estou inspirado, eu quero escrever onde eu quiser, né? Aqui, ó.
Aí eu falei assim, mas pô, como eu também não estou numa fase das melhores financeiras, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha. Ele aprendeu o que é uma campanha, ele aprendeu a configurar, ele aprendeu que tem que divulgar a campanha. Tudo bem que aqui quem deu a forçona fui eu, né? Porque tem uma recompensa ali que era a aula de prece. Ele fazia a mentoria. Então, ele dava aula de prece, ensinava a fazer ou edição de vídeo, edição de site. E uma recompensa que era de 200, que era mais cara, tinha a minha mentoria. Então dali tem umas 3 mentorias. Mas você vê que é um aprendizado. Então o que eu proponho para vocês como pensem em algo de Cacoal, alguma ONG. Pegue uma ONG. Que ONG de Cacoal precisa de ajuda? Todo mundo precisa de ajuda. Mas pega uma e faz uma campanha de crowdfunding. Aí vai treinar vídeo, vai treinar história, vai treinar várias coisas. Certo? Vai vir gravar na livraria, né? Vocês criam todo um cenário. Aí eu tenho o projeto de marketing de qualquer usada, que é na área de turismo. Por que o turismo me atrai? Porque o turismo tem uma característica que é assim. Tem o destino, Cacoal. Tem a prefeitura, tem a Secretaria de Turismo que tem interesse em trazer gente, né? Qualquer cidade quer fazer mais turista. Tem as pousadas que têm interesse em fazer mais turista. Aí tem vocês, são os moradores, que assim, se vier mais turista, vai ter mais negócio, vai ter mais gente a mais. Então é uma área que me interessa bastante essa área de turismo. É por isso que eu estou. É um nicho, não é? Lembra do Paulo? É um nicho que eu estou dando um pouco mais de foco. Vídeo, né? Vídeo pra caramba. Esse aqui foi o melhor vídeo que eu fiz, foi dessa pousada. Depois vocês pesquisam no Google, vários vídeos que vocês vão ver são meus. Esse cara também é legal, tudo sério, né? Assis Abu. O irmão dele mais velho foi morto porque teve um conflito lá em Israel e Palestina. E aí ele criou um projeto de uma agência de turismo com foco em fazer aproximação cultural. As pessoas perceberem que as coisas não são tão assim, né? Já que você falou outro lado que é ruim, né? Depois, então ele criou a viagem de propósito, uma agência com isso. Aí eu falei na turma passada a mesma coisa, um desafio para vocês aqui, por que vocês não têm os indígenas, são muito próximos? Se alguém cria uma viagem, uma agência, com esse foco, é experiência, é turismo, é propósito, e pode atrair pessoas que geralmente quem valoriza assim gasta mais dinheiro. Vocês estão tão longe aqui, né? Então o cara que vem até aqui já gastar de avião vai gastar muito mais coisas. Do que se for de estado vivo lá em São Paulo, né? Em São Paulo eu tive ônibus já estou algumas vezes. Mais ou menos. Mas é igual você falou, aqui, quando fala Almir Suruí, porque ele é o líder, mas aí as pessoas pensam assim, só tem a aldeia dele, mas tem uma outra que é um centro cultural, virou até um centro cultural. E é muito interessante, porque eles abrem as portas para as pessoas. Eu já fiz uma reportagem lá sobre o ritual da urtiga. Então, assim, é uma coisa que as pessoas... Então, mas fica a dica, só pra... Depois eu vou ficar aqui, gente, tá? Porque tá no horário, então eu vou meio que caminhar para encerrar, mas eu vou ficar aqui sem problema. Mas fica essa dica que descobre o nicho que vocês conseguem se unir para fazer um projeto. Eu sinto que café, né? E aqui, né? Pode dar um jogo. E terceira idade, né? Olha a pirâmide social aqui. 1980, 2020, está aí já, 2050. Então vou dar uma dica, né? Foque na terceira idade, vou desenhar aqui. Tá aqui, ó. Fazer produtos para a terceira idade já está mais do que desenhar. Aqui aqui, esse aqui que eu tinha pulado. A Imagem Mágica é uma ONG que eu adoro, é uma que eu mais admiro, trabalha com foto como ferramenta de educação e saúde. Eles criaram um aplicativo que é assim, você está viajando,
E aí você edita o cartão postal e você manda para o aplicativo e o patrocinador vai mandar aquele cartão lá para sua mãe, por exemplo. Cartão impresso. Então o cartão vai impresso, mas você não precisa ir no correio, você só vai no aplicativo e pede para mandar o cartão. Então olha que interessante, totalmente fora da caixa. Realidade aumentada. Realidade aumentada é Pokémon Go, né? Quem já viu Pokémon Go funcionando? Então, é uma coisa também interessante, mas tem que ficar atento, né? Mas às vezes não é tão fácil de aplicar ainda. Aqui o Street Museum, o Museu de Londres, ele tem um aplicativo que você coloca na paisagem e aparece. Já estou acabando. Você aparece as obras de arte do museu. E esse aplicativo aumentou bastante o número de visitas presenciais no museu. Porque a pessoa passeava. Imagina o negócio do índio, né? Centro cultural. Você fala, estou aqui vendo, ali, e aí você. Como você interagia online? Realidade virtual, né? Inclusive, era interessante, a Jambubi é uma produtora especializada em filmes de realidade virtual. E um dos temas é o fogo na floresta. Agora, tem um stand de realidade virtual aqui, né? O pessoal falou que tem aqui da Imater. Aqui também. Eu não vou passar esse case aqui por causa do tempo, mas aqui eles fazem o seguinte: o cara está no meio da rua. Olha ali, ó, ali é um bar, né, que ele fecha assim. Só que eles pegam a bola de uma pessoa no meio da rua e pedem para pôr óculos. E quando ele põe o óculos, o pessoal fecha o bar em torno dele. E quando termina de ver a realidade virtual, ele está dentro do lugar que ele está vendo lá. Nossa. Imagina, o cara, a experiência que ele tem. Isso vira viral na internet. Né? E aqui, para a gente já ir caminhando para encerrar, algumas empresas de Cacoal que eu pesquisei, né? Aí eu pesquisei e achei Cacoal Tour, mas vi que está dentro de um site chamado Hiperguia. Aí eu vi que o Hiperguia é uma empresa daqui, pelo que eu percebi, que é um site de buscas local. Alguém que está criando um site de buscas local. Então é só para vocês perceberem que tem coisas por aqui, talvez vocês pudessem juntar forças. Né? O Cacoal Selva Park, a gente já fez essa comparação com o 24, tem a ideia da promoção. Eu amo Rondônia. A dica é não tem eu amo Cacoal. Então esse é um padrão do Facebook, sempre tem um site, eu amo não sei o que, eu amo não sei o que. Eu só vi classificados. Então, lance um site, eu amo Cacoal, porque eu sou turista, eu vi lá classificado. Aí não dá vontade de passear, porque você vê só tem classificados e nem o site. Tem um conheça Cacoal. Mas o padrão eu amo é um padrão do Facebook. Pelo menos eu acho, um padrão, né? Eu amo tal lugar. E aqui, esse congresso, por que eu coloquei ele? Porque eu conheci um casal do povo e eles falaram, o meu genro tem um congresso online. Seu genro, ele mora em Cacoal. Então ele lançou um congresso online, ele mora aqui, lançou esse projeto que ele junta os palestrantes e online é um negócio. Esse é um negócio online. E quem é o sócio dele é o Guilherme Torrejon. Aí eu falei assim, nossa, que maravilha, porque eu adoro usar case local. Eu não gosto de falar de, sabe, lá nos Estados Unidos. Então você vê que legal, eles formaram uma dupla. A pessoa que faz marketing é sócio dele no congresso. Ou seja, se eu sou sócio, eu acredito. Você não paga. Eu vou ganhar junto. Então eles fizeram aquele sistema de congresso online que é uma tendência. Então você fala, eu posso fazer um congresso online sobre fisioterapia para crianças com... Pode. Só que assim, tem que se unir com quem sabe as regras do marketing digital. E já terminando, pessoal, rapidinho aqui, ó, não vou entrar em detalhes, ferramentas digitais. Mapa mental online, é uma ferramenta muito legal. Como está gravado e depois vocês me mandarem, eu vou mandar o link de cada uma. E geralmente todas elas eu tenho um curso online, tá? E se tiver curso pago, para vocês eu vou liberar uma cortesia. Essa aqui está no gratuito.
Animoto é um site. Esse site é muito legal, chama Animoto. Parece japonês, mas não é, técnica, né? Porque parece japonês, fotografia. Mas é um site que você entra lá e faz um vídeo maravilhoso com foto em minutos. Paulo é outro site bacana, também para criar uns vídeos com personagens. Já viu aqueles sites com personagem, vídeo com personagem? Você cria com Paulo. Logogênio, eu já criei 2 logotipos aqui, usando o Logogênio. Criei assim, em 10 minutos, paguei $12. Mas os designers odeiam quando a gente fala isso. Nossa, porque é caríssimo. Não, mas peraí. Quando você quer realmente o logo da sua empresa, você tem que pagar um design. Agora, quando eu estou lá fazendo meio que um projetinho que é só para blog, que eu nem sei se vai dar dinheiro, $12 está ótimo. Eu estou usando a cauda longa, lembra? E o Tráfico é uma empresa de Maceió, chama Tráfico. É uma startup de Maceió que ela é super legal porque você faz toda a solução de ferramentas online. Toda a solução de ferramentas online você resolve lá. Você faz banner, material impresso, apresentação, proposta comercial. E o bacana é que é uma empresa brasileira. Tem um Canva.com. Esse material brasileiro. Já está. Estou terminando o Prezi. Eu já usei PowerPoint, mas hoje à noite quem for vai ver o Prezi. E para fechar, aqui é o Rio Jacuípe, onde eu pescava quando era criança, pertinho de Salvador. Agradecer aos meus pais, eles têm mais de 80 anos, moram em Salvador ainda. E bem antiga, para provar que eu sou de Salvador mesmo, vamos carnaval. E gente, eu agradeço a vocês pelo tempo. Obrigado. Márcio, hoje à noite a palestra lá às 17 vai ser o mesmo conteúdo dessa que teve agora? Não, vai ser um pouco diferente. Eu vou dar um outro tom. Bom, gente, antes da selfie, Vai ter gente técnico, né? Aqui eu abri lá. queria agradecer a presença de todos vocês e convidar vocês para visitar todo o evento, tá? A gente vai ficar aqui até domingo, 6 horas. A gente tem um espaço de realidade virtual, vocês viram aqui, né? Aqui na perna com a apresentação. Tem um espaço de inovação ali que vocês tiram uma foto como se estivessem de cabeça para baixo. É só indo lá para vocês entenderem, é muito legal. E a gente tem várias agroindústrias aqui também expondo, tá? Vocês podem passar ali, degustar as coisas expostas. E muito obrigada novamente, tá bom? Hoje à noite nós temos uma palestra, em março, e amanhã nós teremos outras 2 palestras. Aqueles que não fizeram inscrição, caso tenham interesse, vocês podem ir lá. Se tiver vaga, a gente vai colocar vocês. Tá? Tem gente, combinado? São mais 20 segundos para o vídeo certo. Vamos lá. Ó, gente, eu vou fazer assim, quando eu fizer assim, vocês fazem bagunça, tá? Olá pessoal, acabou a segunda aula Desmistificando Marketing Digital aqui em Cacoal. Será que o pessoal gostou? Isso aí pessoal, obrigado. Gente, eu tô aqui, tá? Se vocês quiserem começar. Pode? Obrigado. Gostei da sua dica, viu? Não, eu sempre falo isso também. Mas eu não tinha pensado em criar um grupo do WhatsApp oficial, tá? Grupo oficial, né? Eu posso, essa continua. Como é seu nome mesmo? Como é que é o seu nome mesmo? Foi um prazer conhecer ele. Já passa aí. Eu vou te chamar você lá. Quando aqui também. Como que eu faço para pegar seu contato? Se eu anotei, eu vou dar uma Peraí, vou dizer, você tá aparecendo a Aline. Então eu vou guardar a Aline, não. Obrigado. Obrigado.
meu formador aqui. Quer que eu tire? Já.